Estimados convidados, sejam muito bem-vindos ao nosso evento, esta sessão prática. Já estamos em direto a partir do Facebook e vamos então aguardar que a sala fique cada vez mais cheia, mas como todos aqui presentes sabem, esta é uma sessão prática, é a segunda sessão prática organizada pela Book. Eu vou ligar já aqui o meu vídeo para que consigam ver. Peço apenas alguns segundinhos para que possamos estar todos bem identificados. Exato. Vamos lá. Vamos lá ver se me conseguem ver. Colegas, conseguem ver-me? Exato, eu acredito que sim. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa sessão prática sobre o tema Como dar os primeiros passos na advocacia. Como disse no início, esta é a segunda sessão prática organizada pela Book. A primeira sessão ocorreu em janeiro e naquela sessão nós falamos fundamentalmente sobre os aspectos iniciais relativos à formalização de um escritório de advogados, através do início por meio de um determinado colega que terminou o estágio e quer rumar para a organização de um escritório. Nós falamos de como ele poderia formalizar e dos aspectos básicos que ele deveria ter em conta para o efeito. Nesta segunda sessão, a nossa visão vai mais para a vertente administrativa. Na verdade, depois de o colega formalizar o escritório, vêm agora outros aspectos ligados à gestão de um escritório. Nós sabemos que vamos ver os aspectos ligados à gestão jurídica, mas também à gestão administrativa. Então, hoje temos o nosso painel composto pela Hélia Pimentel, que dispensa apresentações, é especialista nesta matéria. Temos também como convidada a Nilza de Freitas, que é advogada e coordenadora dos estagiários no escritório ADCA, e este simples cidadão que também vos fala, que vai partilhar também alguns aspectos. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra à Hélia, que vai dar o pontapé de saída. A seguir, poderei também dar algumas notas e depois passaremos então para a nossa conversa com a intervenção da convidada, que é a Nilza de Freitas, e os questionamentos dos nossos internautas. Doutora Hélia, esteja à vontade. Obrigada, Maiane. Obrigada, Book, pelo convite. Desde já parabenizar a iniciativa, é de extrema importância e tenho sentido que só já o primeiro projeto teve um bom impacto para as pessoas que participaram, e eu super recomendo, apesar de não receber nenhuma comissão aqui, mas é por saber que o conteúdo a ser partilhado é extremamente necessário e importante. Eu, feliz ou infelizmente, porque às vezes a falta de tempo é porque temos trabalho, não é por falta dele, e então, por isso também às vezes não consigo ter esse espaço, tal como o Maiande o faz, não que ele também não tenha tempo, talvez tenha umas prioridades em termos profissionais, e tem sim feito o seu trabalho e o seu papel, o qual eu parabenizo por isso. Falar de organização administrativa e financeira, que isso também tem muito a ver, eu vou começar a fazer um enquadramento em termos históricos, como é que eu entrei para esse mundo. Para quem não sabe, eu estudei economia na Universidade Católica de Angola, eu não sou jurista,
E então, quando me foi feito o convite para trabalhar, para dirigir a área financeira de um escritório de advogados, eu fiquei primeiro na dúvida: gestor de advogados, gestão financeira, diretora financeira. Eu não sabia como é que funcionava um escritório de advogados, até porque eu, quando estudava economia, as disciplinas de direito eram as que eu não que detestasse, mas que eu dizia, realmente eu fiz bem não escolher direito. E quando recebo um convite para trabalhar no escritório de advogados, eu disse: o que é isso? Eu nem sabia, eu sinceramente não sabia como é que aquilo funcionava e se o meu papel como financeira iria fazer alguma coisa, valer alguma coisa. Então eu entrei, por acaso foi o escritório na altura de maior referência no mercado. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais da área do direito naquele escritório. E que depois eu vou partilhar com vocês muitos dos ensinamentos que eles partilharam comigo. Porém, eu, quando começo a trabalhar nesse escritório, como disse, eu não conhecia o setor e não sabia como aplicar medidas, estratégias administrativas ao escritório, porque cada área, cada setor tem a sua metodologia de gestão. O setor educacional, gerir uma escola é totalmente diferente de gerir um restaurante, que é totalmente diferente de gerir uma fábrica de cimento. Então, a especialidade do setor, da própria atividade em si, também é necessário ser adaptada à própria administração e gestão desse negócio. E eu sentia-me, confesso, perdida, eu não sabia como fazer. E eu comecei com a questão mais financeira, que era olhar para a parte financeira, olhar para a questão das faturas, quantos clientes têm, os processos, como é que funcionava. Eu não conseguia perceber muito bem as faturas em termos de faturação, o tipo de faturação. E comecei a perceber melhor quando, 3 meses depois, os sócios do escritório dizem para eu viajar, fazer um estágio no escritório de advogados internacional para perceber e conhecer como é que realmente funcionava. E então eu fiz um curso, estágio profundo, passei por várias áreas do escritório, eu fui para a Linklaters na época, e descobri o mundo, e realmente é interessante. Acabei por me apaixonar pela área em si e vi que, por exemplo, apesar de ser um escritório internacional, Linklaters é da Inglaterra, de Londres e tudo isso, mas ela está espalhada em vários países da Europa, África e América Latina. Eles têm uma organização do estilo de uma multinacional, porém, não é que eu não pudesse adaptar aquele modelo ao escritório onde eu estava. Na época, o CFRA, Carlos Feijó e Raul Araújo, não pudesse adaptar. Eu tinha primeiro de aprender como é que eles funcionavam na globalidade, na generalidade, e depois, quando chegasse ao escritório, tentar adaptar, porque nem tudo nós temos de copiar, nós temos é que usar as boas coisas e adaptá-las à nossa realidade. Nem tudo é possível fazer. Mas, por exemplo, eu aprendi e vi que tem uma pessoa específica, que ela, por acaso, a Leonor Boto, quando eu me lembro o nome dela, ela nem sequer é jurista, e ela é que cuidava da área administrativa do escritório. Mas já lá se vão quase 12 anos, e eu não sei se ela continua lá. Porém, só para vocês perceberem que aqui a realidade é o advogado tratar de toda a parte administrativa do escritório. Lá não, tem alguém que nem sequer é advogado, que pode ser também, mas porém é uma pessoa que está totalmente focada para a administração do escritório. De gerir o pessoal da área administrativa, relacionar-se com os sócios, com os advogados e estagiários, como também com os responsáveis das áreas administrativas. E então, vi que o escritório de advogados tem a área do Departamento de Recursos Humanos, que trata da parte da contratação, da avaliação, e
E eu tive de fazer estágio em cada uma das áreas para perceber, eu tive de desempenhar as funções em cada uma das áreas para perceber na primeira pessoa como é que aquilo funcionava. Tive que lidar com os advogados, com os estagiários, com os processos e percebi mesmo como é que aquilo funcionava, que é muito, parece simples, mas não é. Parece desnecessário, mas não é. Vocês vão ver que a organização é tão importante que depois, quando eu comecei a implementar o modelo em Angola, notei que o escritório perdia muito dinheiro pela desorganização. Vocês podem estar a perder muito dinheiro por serem desorganizados. Às vezes, um simples procedimento pode tornar a vossa atividade mais rentável. Por isso, passei para a área de recursos humanos, passei pela área de marketing, eles chamam lá knowledge, que tem também uma gestão do conhecimento. Depois também tem a área do financeira, não, finance, e contabilidade. Uma coisa que eu também notei é que as pessoas confundem o facto de ser economista e saber de contabilidade. Não tem nada a ver. É como olhar para o advogado e julgar que olhar para o jurista e achar que ele é advogado. Ele é jurista, mas não, para ser advogado tem uma formação. Para ser juiz tem uma formação. E então, cada um tem a sua especialidade, tem as suas ramificações. E até para ser contabilista não precisa fazer economia. Faz uma formação à parte, de frente, e poderá, talvez, quem faz economia, fazer uma especialidade. Porém, era isso que eu também vi, que eles tinham uma área de departamento da contabilidade que dava o tratamento da contabilidade, não só geral, como analítica, e funciona muito mais a contabilidade analítica nos escritórios de advogados. Por quê? Porque funciona muito por áreas. Tem áreas de estagiários, depois tem as áreas de departamentos jurídicos, as áreas de práticas, tem o grupo de imobiliário, aquele pessoal que só trabalha com a parte imobiliária, tem a área do societário, as pessoas que trabalham só com a área societária, com constituição de empresas, tem a área do contencioso, e então associar a contabilidade analítica é muito importante para depois saber, por exemplo, que tipo de processos o escritório mais fatura, que tipo de processo o escritório gasta mais horas, mais tempo, e não tem um retorno financeiro, e em termos também de estou a trabalhar muito no processo e não vejo retorno. Há processos que são extremamente interessantes, porque podemos não ganhar valores monetários, mas ganhamos conhecimento, e isso é bom para a equipa, para a pessoa que está a trabalhar nesse projeto. Mas é necessário ter uma perspectiva, uma noção dessas valências. E na área financeira, que eu vou preferir focar muito nessa área hoje, é muito importante, porque tem a questão do registro de horas. É a partir do registro de horas que se consegue saber muito sobre o escritório. Consegue saber quem são os advogados que estão no escritório, que tipo de atividades eles fazem. Para quem não conhece, quem sabe o que é o registro de horas, a famosa timesheet, como se fosse, tal como digo, registro de horas, registro de todas as atividades que os advogados fazem, desde que chega ao escritório até sair, talvez até terminar a sua atividade, porque ele até pode sair, mas continuar a estar a trabalhar para o escritório num processo. E então é necessário fazer esse registro de horas. Uma coisa que ainda hoje é o bicho de sete cabeças para os advogados, para quem trabalha nessa área financeira, na área da gestão, precisa sempre ter essa informação, mas pela dinâmica, eu também compreendo, pela dinâmica do trabalho, ir ao tribunal, ficar horas e horas, chegar, estar cansado, quer só fechar e ir para casa, e amanhã, ok, amanhã vou lançar as horas, mas depois esquece que amanhã tem uma outra audiência, tem uma reunião e passa. Quando depois vai fazer o registro das horas, já esqueceu-se exatamente do tempo que perdeu naquela reunião, naquele encontro. Isso por quê? Por causa do modelo de faturação. Foi isso que eu aprendi. Tem um modelo de faturação que é quando o cliente quer saber, quer fechar um contrato com vocês, quanto é que eu vou pagar? E está a explicar, depende. Né? Eu agora sou estudante de Direito e já vejo que realmente tudo depende. Tudo depende, não tem uma resposta exata para nada. E então,
Os processos do contencioso são os processos que mais dão dor de cabeça, sim. Porém, tem uns que são faturados a um valor fixo, paga-se no início, 50% ou 60%, depende do acordo que for feito com o cliente, e depois os outros 50% quando o processo terminar. E lá vai. Às vezes o processo demora 5 anos e, coitado, até os advogados já foram embora, entrou outro advogado, já encontrou o processo e pronto. Mas essa é a vida do escritor de advogados para quem está na área do contencioso. Depois tem o modelo de faturação taxa horária, que diz, não, vamos cobrar por horas, eu vou desempenhar esse trabalho, eu vou registrar o tempo que eu demorar a fazer esse trabalho e no final vou faturar. Depois também tem o que uns dizem que não fazem e que é proibido, mas isso faz, sim, que é a questão do success fee. Posso não cobrar nada ao desempenhar a função, mas se o cliente dever não é ganhar, mas tiver um benefício, é mais pelo resultado do processo. Por exemplo, cobrança de uma dívida, se bem que isso não é um trabalho do advogado exatamente, mas pode assim assessorá-lo de uma forma mais na parte jurídica, no contencioso, e depois poder negociar essa parte de remuneração com o cliente. E então é necessário ter essa organização. Sei que também muitos escritores não fazem e acham isso desnecessário, que é ter um contrato de prestação de serviço com os clientes. Essa é a minha dor de cabeça. E porque depois, quando vai se fazer, não se pode falar de organização do escritório sem ter engagement letter, que é a tal carta de compromisso. Amanhã eu chego, vocês vão me chamar para poder avaliar e ver o vosso escritório. Eu vou querer saber quantos clientes vocês têm, quantos processos vocês têm. E desses processos, quais são os que estão ativos, quais são os que estão pendentes por parte do cliente, alguma informação, por parte do próprio advogado da área, da equipa que ainda está a precisar de alguma coisa, algum documento, ou por parte do tribunal que está à espera de alguma coisa. E os findos. Então, também há toda a parte da organização de arquivos, como se deve organizar o processo. E então, às vezes, os advogados não têm noção de quantos processos têm no escritório. No início é muito mais fácil, conseguimos ter 1, 2, 3, mas à medida que o volume de pedidos, de trabalhos vão surgindo, já começa-se a perder a organização interna do escritório. Vai-se acumulando processos, não se vai registrar, começa a fazer o trabalho, começa a fazer, depois já não sabe se cobrou o cliente, e depois tem sempre quem... E o problema sempre aparece. E depois isso cria também certas energias internas no escritório, que quem é novo no escritório encontra o processo em andamento, quer saber mais, quer dar sequência, e não tem nenhuma informação, se já foi faturado, se não foi, até onde esse processo foi desenvolvido, porque depois lá não tem um relatório sobre até onde esse escritório, esse processo está. E então, às vezes tem que andar atrás do patrão, tem que andar atrás do advogado X, que ninguém tem tempo para explicar, alguns explicam assim, e quando o advogado, a pessoa que está com o processo, vai reunir com o cliente, às vezes tem que pedir ao cliente para repetir tudo de novo, para explicar o que é que aconteceu exatamente no processo. Isso fica mal. Isso é falta de organização. Aqui é necessário ter organização. Se tem uma timesheet, é possível ter-se uma informação da última atividade feita neste processo. Por isso é muito importante ter um software. Se não tem capacidade de comprar um software, um modelo de Excel, um modelo de uma folha do Word, escrever aí o diário do advogado, vai escrever, se não puder fazer de todos os processos, mas pelo menos daqueles mais importantes e relevantes, é necessário, eu super recomendo fazerem isso, toda a informação que foi acordado, se foi valor fixo, se foi para pagar quanto, pagar X, se pagou, quanto é que pagou, quando é que volta a pagar? Porque depois vem a parte da cobrança, outro calcanhar daqui dos advogados, cobranças, eu tenho N faturas e eu não consigo recuperar, e eu vou ver as faturas de 2015, de 2010, esquece. Não é impossível recuperar dívidas de 2010.
é para esquecer, já estamos em 2021. E às vezes a atividade do advogado não possibilita fazer esse acompanhamento. Por isso, alguém no escritório que tenha mais disponibilidade ou alguém que esteja somente focado para fazer esse trabalho é de extrema importância. Acompanhar o desenvolvimento do processo, desde a entrada até o fim dele ou a pendência do processo, quem está no processo, quem esteve no processo, quem pegou o processo. Tem coisas também de desorganização, que é onde está o processo, com quem está o processo. Ninguém sabe com quem está o processo. Isso é falta de organização. É necessário ter também uma organização em termos de arquivo. Alguns preferem usar a numerologia, cliente 1, cliente 2, 3, 4, 5, outros preferem por ordem alfabética, todos começam com a letra A, estão aqui nessa estátua, a letra B, outros por áreas, por exemplo, tudo que for contencioso está aqui nessa área, tudo que for constituição de empresa está ali. Então, não existe um modelo standard, então, de dizer como é que deve organizar. A organização depende muito de como é que o próprio escritório funciona, como é que o próprio escritório é. Não gosto de chegar e dizer, tem de ser assim. Eu primeiro gosto de conhecer o escritório, a atividade, a dimensão. Tem escritórios enormes, como, por exemplo, Linklaters. Eu fui para a Moya Brown também, vi como é que eles funcionavam. É coisa do outro mundo. Mas depois também temos escritórios pequenos, que só tem uma sala de reunião, tem um gabinete e uma sala de espera e mais um onde todos dividem a mesma sala. Mas é possível ser organizado. Ela não tem uma grande estrutura, mas não precisamos ter grandes estruturas para sermos organizados. Um único gabinete onde estão 2 advogados e aí onde também fazem a reunião. É possível ter uma organização. É só saber organizar, tal como é necessário nas provas, nas PI, escrever tudo, né? De facto, de direito, a sequência cronológica dos eventos que acontecem no processo. É também necessário ter essa organização no escritório, o primeiro cliente, o primeiro processo, e assim dar uma sequência mais da organização. As pessoas, no evento passado da Empodera, quando estive a partilhar sobre a organização administrativa e financeira das sociedades de advogados, teve alguns comentários, infelizmente não tive a oportunidade de responder, mas que disseram, isso não se adapta ao nosso escritório, à nossa realidade. Adapta sim. Nós temos é que olhar para a nossa realidade e ver como é que eu posso me organizar. Não preciso ter aquela grande estrutura. Eu não tenho condições de ter alguém na área administrativa para tratar disto tudo. Ok, então alguém do escritório que tenha mais aptidões, que tenha mais queda para a organização, então tenta investir nessa pessoa. Dê só mais ferramentas de como trabalhar com Excel, como trabalhar, como tratar da finança, tudo isso, dá só conhecimentos básicos. E essa pessoa pode ser a pessoa que se responsabiliza pela organização do escritório. É possível, com pouco, fazermos a diferença, fazermos o nosso escritório muito bem organizado. Há escritórios que eu já vi, pequeninos, mas muito bem organizados. São 2 processos. Às vezes tem outros que têm 30 processos, têm muitos processos, mas estão muito bem organizados. Então, é necessário, se começarmos bem, e se não começaram bem, podem tirar final de semana, que também está lá. Ser advogado é ser empreendedor. O profissional liberal não tem hora. Se os clientes vos ligam domingo, sábado, meia-noite, qualquer hora, porque ele precisa de vocês, então tem que também ter consciência de que vocês poderão também dispensar horas, talvez não previstas, de 8 a 18, segunda a sexta, para o escritório, tirar tempo para o escritório para organizar, porque isso é de extrema importância. Por exemplo, emitir uma fatura número 1, o cliente João tem a fatura número 1, o cliente Ana também tem uma fatura número 1. Isso não existe na contabilidade, isso não existe em termos financeiros. Eu não posso ter uma fatura, 2 clientes com o mesmo número de fatura. Tem que ser sequencial. Isso é básico. Outra questão de faturas que um erro que cometem muito, que é colocar o valor das despesas do processo na fatura.
quando se emite uma fatura, há um imposto associado a essa fatura. E se eu não... E se 20 mil kwanzas ou 100 mil kwanzas é só para despesas do cliente, eu estou a dar uma sensação, em termos de financeiros, que eu estou a faturar milhões, mas depois eu estou a dizer, não, 80% desse dinheiro são de despesas. Vocês estão a pôr nas faturas e dá uma sensação que tem muito, estão a faturar muito, porém, na conta até caiu, tem dinheiro, mas o dinheiro é do cliente e tem usado esse dinheiro para pagar os honorários, para pagar as despesas, e depois chega uma fase em que já não sabe qual é o dinheiro do escritório, qual é o dinheiro do cliente. Depois, se esse cliente tem despesa, se não tem, já chega aquela parte que tem que tirar do próprio bolso para poder pagar a despesa, porque tem de fazer agora. Então, a organização, isso tudo é falta de organização. É necessário, é possível ser organizado no escritório, ter uma organização, principalmente financeira, que é crucial. Já vi escritórios a faturarem de forma má, que depois prejudica na faturação, no relatório final, que é, por exemplo, registrar, fazer mal o cálculo, lá está, o registro de horas. Às vezes, vou cobrar 10 mil por um processo, mas depois poderia ter cobrado mais, porque não sabe quantas horas ele poderia ter previsto para fazer aquele trabalho. É possível saber também, por exemplo, quanto é que um advogado custa no escritório. É possível, podem saber, com um estagiário custa X, um júnior custa Y, é possível saber, para depois determinar a taxa horária daquilo, como é possível negociar também honorários com esse advogado. Então, há muito para se explorar, há muito para se falar. Amanhã já ligou a câmera, eu vou parar de falar, porque... Eu digo, quando começo a falar, principalmente disso, não paro. Vou aguardar pelas sugestões, perguntas que forem feitas, e quero ouvir também do Mayande. Não sei se o que eu estou aqui a falar, o que eu falei foi interessante, foi de acordo com as expectativas, se cortei alguma coisa, se não falei, mas estou aqui disponível. Temos até as 8h30, né? Estou por aqui. Obrigada. Nós é que agradecemos a intervenção e, como sempre, a Elia traz aspectos muito positivos e penso que todos os presentes estão mais munidos com os aspectos administrativos, prontos para aplicarem na sua realidade prática. É chegada então a minha vez de partilhar um pouquinho da minha experiência, e a semelhança do que a Elia fez, eu vou falar em poucos segundos daquele que é o meu pequeno percurso em relação a questões administrativas. Muita gente não recebeu as últimas informações, mas atualmente eu estou a arrumar, né, para uma iniciativa individual de escritório. Antes disso, eu estive associado durante 4 anos ao escritório MN Advogados Associados e cheguei a desempenhar a função de sócio-administrador e, felizmente, o escritório cresceu durante o período em que conseguimos dar o nosso contributo, e ainda há grandes margens de crescimento do escritório. Então, tenho alguma andança por esta via. Em relação à nossa sessão prática, eu vou tentar ser muito objetivo para que não roube demais o tempo da doutora Nilza. Um aspecto que gostaria de salientar, no fundo, é que o objetivo é fundamentalmente passar algumas bases para que os colegas possam, então, organizar administrativamente o seu escritório. Um aspecto que nós falamos na primeira sessão que nós realizamos estava ligado a questões de formalização, como dissemos no início. Se os colegas pretenderem ver como formalizar o exercício da advocacia,
poderão procurar na área de vídeos, na Jurisbook, a primeira sessão prática sobre como dar os primeiros passos na advocacia, e lá eu faço um pouco dessa abordagem de como os colegas podem formalizar o exercício da advocacia. Nesta sessão, eu vou tentar ser mais objetivo para questões administrativas. E como nós sabemos, toda e qualquer instituição tem necessidades. E essas necessidades são várias. E do ponto de vista daquilo que é um escritório de advogados, nós sabemos que este escritório também tem necessidades. Mas a pergunta que pode surgir é: quais são então as necessidades de um escritório de advogados? E são várias. Primeiramente, o escritório precisa de ter um espaço físico. Depois, precisa de recursos humanos, equipamentos técnicos. E dentro dos equipamentos técnicos, estamos a falar de computadores, impressora, internet, papel e assim por diante. E um aspecto que muitos colegas às vezes negligenciam é a questão da plataforma de legislação, por exemplo. Também é uma necessidade de um escritório de advogados. E aqui faço já uma publicidade que a Jurisbook tem agora o serviço de legislação ao clique, e os colegas podem certamente aderir. Mas, no fundo, um escritório de advogados tem necessidades, e essas necessidades são fundamentalmente estas e outras que os colegas já sabem. Então, a gestão administrativa de um escritório de advogados servirá para a criação de um sistema capaz de atender essas necessidades. Então, se por um lado detectamos as necessidades, por outro lado, nós devemos então criar um sistema capaz de satisfazer essas necessidades. E é aqui onde nós vamos falar da gestão administrativa. Então, nós vamos tratar da gestão administrativa como forma de satisfazer as necessidades que o escritório tem. E isto é muito importante, porque eu costumo dizer aos colegas que nós já sabemos que a gestão de um escritório vai ser repartida fundamentalmente em duas áreas, que é a gestão jurídica e a gestão administrativa. Se a gestão jurídica, no fundo, vai garantir a entrada de um cliente no escritório e a manutenção do processo em termos de atuação jurídica, a gestão administrativa vai garantir que o escritório, no fundo, tenha sucesso com a entrada daquele processo. Como a Elia disse muito bem, no âmbito de uma gestão administrativa, o escritório vai conseguir perceber se está ou não a ganhar com a entrada daquele processo no escritório. Não basta apenas o escritório conseguir trabalhar no processo, mas o escritório tem de saber se aquele processo é efetivamente rentável. E o escritório só terá essa resposta se tiver um sistema de gestão administrativa correto. Então, a gestão administrativa é que vai garantir certamente o sucesso do próprio escritório. Como nós sabemos, o escritório sobrevive de honorários. E se o escritório não consegue cobrar convenientemente esses honorários, certamente morrerá. E se o escritório não conseguir, por exemplo, fazer a gestão dos prazos dos advogados, certamente a imagem do escritório também pode cair. Então, meus colegas, é muito importante o escritório investir em sede de gestão administrativa. E aqui nós vamos nos focar num ciclo que eu muito tenho desenvolvido. A gestão de um escritório costuma fundamentalmente ocorrer dentro de um ciclo. E a gestão administrativa ocorrerá também dentro deste ciclo. Agora surge a questão: que ciclo é este e como é que a gestão administrativa ocorrerá neste ciclo? E de forma muito breve, nós vamos falar dos aspectos administrativos dentro desse ciclo. E muitos colegas já conhecem o ciclo de atuação de um escritório, que envolve primeiramente o primeiro contacto com o cliente, a consulta do cliente, a entrada do processo no escritório, o estabelecimento de honorários, a atuação no processo e a resolução do problema. Então, nós vamos passar nesta nossa sessão quais os aspectos administrativos
que devem ser cautelados dentro deste ciclo. Começando pelo primeiro contato com o cliente, há aqui um grande erro que costuma ocorrer. Quando o advogado, porque na maior parte das vezes o cliente tem um primeiro contato com o advogado, e quando o advogado atende a chamada, muitas das vezes costuma dar todo o esclarecimento no âmbito deste primeiro contato. No primeiro contato, o cliente vai explicar o seu problema, vai querer obter o máximo de informações, e se o advogado não tiver cuidado, ele vai explicar tudo. E no âmbito de um sistema de organização ou de gestão administrativa, o correto deve ser uma triagem deste contacto para os serviços administrativos. O cliente vai fazer de tudo para ter algum esclarecimento profundo e ter a noção do custo. Nesta altura, convém o advogado fazer essa passagem para os serviços administrativos para que se formalize a consulta com este cliente e que se cumpram outros procedimentos internos. Fazer isto vai garantir certamente uma maior organização e também vai impedir que os colegas eventualmente façam consultas grátis. Então, este é um elemento inicial. Um outro aspecto está ligado com a consulta do cliente. Neste âmbito, muitos colegas costumam fazer consultas dos clientes sem, pelo menos, garantir as informações básicas, que o escritório tenha um dossiê básico no início. E aqui nós falamos fundamentalmente de um cadastro do cliente. Se o escritório tiver efetivamente um elemento mais sofisticado, um sistema de gestão jurídica ou de gestão do escritório melhor, esse cadastro pode ser feito no sistema. Se não tiver, pode efetivamente utilizar uma ficha manual para se fazer o cadastro deste cliente. E o escritório ali tem uma referência de quando o cliente entrou no escritório. E outros aspectos mais profundos, nós depois vamos dizer onde os colegas poderão obter. Fez-se o primeiro contato com o cliente, marcou-se a consulta e o processo vai entrar no escritório. É fundamental que quando o advogado tenha a confirmação, quando o advogado tiver a confirmação de que o cliente efetivamente vai ficar consigo, ele deve apresentar agora a proposta de honorários. E este é um outro problema que os colegas costumam ter. E a Elia disse muito bem, os colegas às vezes misturam o valor para efeitos de atuação jurídica e o valor das despesas do processo. É muito importante os colegas distinguirem mesmo o que é valor para atuação, ou seja, a atuação intelectual do advogado, o que é custo do processo. Mas, em termos gerais, nesta fase, o escritório tem de apresentar uma proposta de honorários. E como é que o escritório poderá fazer isso? Em termos de honorários, é muito importante entender que o acordo é livre. Nós estamos autorizados, sim, a cobrar honorários e nos termos dos nossos diplomas legais, e aqui nós falamos fundamentalmente da lei da advocacia, os advogados são remunerados e aqui, em termos de remuneração, as partes estão simplesmente livres para o estabelecimento desses honorários, sem prejuízo de, existindo discordância, a ordem também ser chamada para se pronunciar. Colega, para estabelecer honorários, o colega poderá atender questões como tempo a despender, complexidade do processo e também questões ligadas às posses do cliente, porque os nossos estatutos também permitem esta avaliação. Mas o certo aqui é que o colega, depois de receber o sinal de que o cliente quer ficar no seu escritório, tem de apresentar uma proposta de honorários e, fundamentalmente, determinar esta diferenciação. Passando esta parte, vem um outro momento, que é a atuação no processo.
Quais são, então, os aspectos administrativos que os colegas poderão acautelar nesta altura? Um aspecto central é a distribuição dos processos. E muitos escritórios já têm a prática de fazer um mapa de processo. E é conveniente que o colega, quando tiver esse fluxo de processos a entrarem no escritório, possa elaborar um mapa. Nós colocamos aqui a nota para vermos o modelo, mas esse modelo será apenas partilhado em sede da formação que nós temos em curso, que depois vamos falar um pouco disso. Mas depois do colega ter aí o mapa do processo elaborado, tem de também ver a questão ligada a... eu peço desculpas, tive aqui um corte na internet, mas tem de ver a questão. E quem pode ter acesso aos processos para casa? E depois, não, em que nem todos terão acesso àquela área específica, e o advogado eventualmente solicita a área administrativa entrega o processo, mas depois, efetivamente, o advogado devolve o processo para a área administrativa ou é feito um scanner para o advogado conseguir trabalhar em casa. E naqueles casos em que o advogado tem de necessariamente levar as peças, o escritor pode fazer uma cópia ou ter uma ficha em que o advogado assina que recebeu aquele processo. Consultas regulares dos processos. É muito importante ter também um sistema de consultas regulares dos processos. E a comunicação regular com o constituinte. Este é um aspecto fundamental. Então, no âmbito da atuação no processo, o colega pode olhar esses aspectos administrativos e garantir que eles sejam cumpridos para que a imagem do escritor seja cada vez mais fortalecida. E, obviamente, na sequência desses atos, têm de ser vistos os aspectos de gestão jurídica que vão concorrer para a resolução do problema. Mas estes aspectos, como disse, vamos certamente aprimorá-los em outra ocasião. Por agora, nós iremos parar por aqui, fazendo apenas a nota de que outros aspectos que eventualmente não conseguimos debater aqui, nós estamos a promover a formação prática, na segunda edição da formação prática de criação e gestão de pequenos escritores de advogados, e vamos falar dos procedimentos legais, como constituir um escritor de advogados, vamos falar da gestão jurídica, no fundo, como é a atuação num processo, como o escritor deve organizar-se e mais detalhes sobre a gestão administrativa. Mais informações nós iremos discutir em breve. Muito obrigado e agora vamos então ao nosso talk e vamos certamente ter agora a intervenção mais direta da nossa querida doutora Nilza. Doutora, eu fiz a minha apresentação, agora é a sua vez de dizer, então, em termos práticos, como é que foi o seu início na advocacia. Vejo aqui algumas questões sobre o slide, nós depois vamos responder. Doutora Nilza, tem aqui alguns minutos para passarmos a sua experiência prática sobre o início, ou seja, como começou o exercício da advocacia e depois passamos por algumas questões. Boa noite a todos. Fica difícil para mim falar depois de vocês, depois da Hélia, depois do Manhante. Deixa eu dizer que falaram muito bem a nível da administração do escritório. Estou num escritório, numa sociedade da qual participo diretamente de alguns aspectos administrativos e conheço na prática muito daquilo que vocês abordaram aqui. Relativamente ao início da minha carreira na advocacia, não foi fácil.
porque num primeiro momento não era a minha opção de escolha, não era o que eu queria seguir a nível de carreira profissional. Felizmente comecei, e agora ainda bem que comecei, porque gosto e faço bem, segundo alguns relatos que tenho escutado. Enquanto estagiária, tive a oportunidade de trabalhar diretamente com alguns colegas da área administrativa do escritório, e comecei a trabalhar inicialmente na gestão de arquivos. Eu lembro-me que houve um dia que eu cheguei a casa, no início do estágio, ainda nem tinha cédula de estagiária. Eu cheguei a casa e eu disse aos meus pais que já não queria trabalhar, porque todos os dias me mandavam fazer arquivamento de processos, arrumação de pastas e arrumar os processos dos outros colegas, organizar por ordem alfabética. E eu achava aquilo indigno, era essa mesma palavra que eu usava, era indigno. Eu terminei a universidade, eu não estava a fazer aquilo, e se me mandassem fazer novamente, eu diria que não, diria que eu não estava ali para aquilo. E o meu pai me disse assim: não vais não vais dizer isso, tu vais fazer aquilo que te foi dito e vais fazer bem. E eu, muito reticente, não disse mais nada, mas estava com muita mágoa porque o meu pai não concordava com a minha posição. E no dia seguinte eu fiz aquilo por mais de 8 meses. Fiz aquilo até ao final do ano. E quando já não mais fazia, cheguei a uma conclusão. Eu era a pessoa do escritório que conhecia todos os clientes. Se alguém quisesse uma pasta de arquivo, nós temos 2 tipos de arquivos. Nós temos o arquivo digital e temos o arquivo físico. Se alguém quisesse uma pasta de arquivo físico, algum documento, era só perguntar: doutora Nilsa, onde é que está aquele cliente? Onde é que eu posso encontrar? Qual é a relação entre este cliente e aquele? São sociedades de grupo? Por hoje, eu disse: ainda bem que eu fiz isso, porque eu conheci a sociedade por dentro. Enquanto muitos demorariam algum tempo até que descobrir, até que conhecer todos os clientes, eu conheci na prática, fui fazendo, fui aprendendo a fazer e fui organizando. E eu digo, a organização não foi só na pasta, não foi só a nível de documento, não foi só a nível de ordem alfabética, né? Foi a nível de documentos, pasta por pasta, documento por documento, por importância, por tipologia de documentos e tudo mais. Então eu posso dizer hoje que foi uma experiência muito boa, carrego-a comigo. Dá uma sensação, não, faz com que sejamos mais organizados. Porque nós conseguimos não só localizar mais facilmente a documentação do cliente, como também conseguimos organizar a nível interno toda a informação que nos é dada. Nós conseguimos transmitir ao cliente segurança na informação que nos é fornecida. Então, apesar de nunca ter tido uma formação a nível administrativa, já trabalhei administrativamente, não no escritório de advogados, mas num outro sítio, mas nunca tive uma formação plena. Eu posso dizer que aprendi muito. E com este aprendizado fui buscando, querendo mais, até chegar aonde eu estou, enquanto coordenadora da área dos estagiários, que é uma função administrativa. Nós trabalhamos com os colegas que entram para o escritório,
e mostrarmos toda a organização administrativa. É claro que a essa altura nós já não, os colegas que entram já não passam pelo processo que eu passei, mas por ter passado por aquele processo consigo mais facilmente transmitir os conhecimentos a nível interno do funcionamento do escritório aos nossos colegas, aos nossos novos colegas. Basicamente, a nível de coordenação, deixa-me dizer que daquilo que a Hélia disse, revi-me bastante, porque é uma realidade que nós temos no nosso escritório. E eu podia até dizer que, se calhar, trabalhou conosco, porque da forma como descreveu, e tal e qual como nós estamos organizados por área, por departamentos, temos essa divisão. Ao longo do tempo foi surgindo a necessidade de se patentear as áreas, não é? A área administrativa que engloba a área financeira, a contabilidade, a informática. Nós trabalhamos com tecnologia e há sempre coisas a rever. Temos agora aqui uma questão que está ligada a nós, mas também temos tido um pouco de assessoria de fora de nossos parceiros, que tem a ver muito com a área de compliance. Então, todas essas matérias no escritório auxiliam para o bom funcionamento e para melhor a transmissão de credibilidade ao cliente, porque se nós podemos ser bons, nós costumamos a dizer, nós podemos ser bons. E eu acredito que em Angola existam muitos advogados bons. Tecnicamente existe, mas a questão organizacional, a organização, o cliente vê o advogado no escritório cheio de papéis. Não, estou à procura aqui do meu protocolo, do protocolo do seu processo, para dizer, e tem 50 papéis dentro da pasta, não consegue controlar, não consegue prestar uma informação credível, não liguei para si antes porque não tinha saldo. Não justifica. Às vezes nós perdemos oportunidades, grandes oportunidades, por falta de organização. A organização, hoje por hoje, a organização administrativa de um escritório de advogados é essencial. É essencial. Não é só uma secretária, uma recepcionista, estamos a falar do conjunto de fatores que vão compor o escritório. O escritório hoje não é só as áreas de práticas, não é só contencioso, não é só laboral, não é só uma sala de reuniões, é o conjunto desses todos os elementos. Faz com que uns sejam os melhores escritórios e os outros sejam só mais um escritório, não é? Eu penso que podemos ficar por aqui e ver se conseguimos falar um bocadinho, porque senão acaba e depois já não há muito. Doutora Nilza, muito obrigado. Excelente intervenção e não digo mais nada. Temos 9 minutos. Acho que os nossos convidados ficarão chateados conosco. Mas estão abertas as intervenções. Eu vejo aqui, boa noite, turma. Antes de tudo, meus parabéns pela excelente iniciativa. Gostaria de saber se é possível partilhar o conteúdo da sua apresentação. Vamos depois discutir esse elemento. Caros colegas, poderão fazer questões, quer eu, quer a Hélia, como a Nilza, poderemos responder e depois vamos discutir a questão dos slides. Colegas, Hélia, quer fazer alguma nota
penso que depois da apresentação aqui, vejo aqui alguém, Garcia. Fez uma pergunta, Patrício Gonfulo, Ok. para a Nilza, relativamente à necessidade de se passar pela área administrativa durante o estágio, se ela recomenda ou não. Uhum. A Nilza pode responder, mas eu depois também gostaria de contribuir. Pode começar, esteja à vontade, pode começar. A pergunta foi para si, por isso eu só vou coadjuvar. Patrício Gofulo, é isso, Gofulo. Bem, isso depende. Eu vou dizer que depende. Porque eu quando entrei para o escritório, eu começaria a trabalhar numa área específica. E nesta área, que é laboral, por acaso é uma área que tem muito trabalho, mas eu me vi na necessidade de não me cingir a trabalhar naquela área. Eu sempre gostei de ter conhecimento de um pouco de tudo. Então, antes de receber a cédula, eu me lembro que eu estava no escritório já há algumas semanas e eu não tinha muito para fazer porque eu era nova, tinha que conhecer todo aquele sistema e por incrível que pareça, era a primeira vez que eu trabalhava durante muito tempo. Os trabalhos que eu fizer eram de pouca duração e aquele era o primeiro de longo tempo. Então eu disse, não, eu gostaria de fazer outras coisas. E estávamos em déficit com o pessoal da área administrativa. Me disseram, já que queres fazer alguma coisa, então temos ali os arquivos para fazer. E foi assim que começou, temos ali os arquivos. Tem muito a ver com aquela questão da utilidade, não é? A Hélia, quando esteve a fazer a sua abordagem, falou muito. Nós chamamos o nosso escritório de Lawyers Gest. É um programa, não é? Que é o programa da rentabilidade de estar a fazer trabalhos administrativos. Aquele trabalho contava como um trabalho para a minha rentabilidade, não é? Não era propriamente um honorário a ser pago por um cliente, mas tem muito a ver com a rentabilidade. Eu não estava só no escritório sentada à frente do meu computador à espera que chegasse o e-mail. Eu estava ali a rentabilizar o meu tempo. Não é? Então, eu acho que se nós quisermos ser alguém no escritório, como por exemplo sócio, ou quisermos ter um escritório nosso, sim, devemos ter conhecimentos da área administrativa. Não é necessariamente, não é imperativo, não é algo indispensável, sine qua non, mas sim, é uma mais-valia, pode-se dizer que é uma mais-valia para quem quer enveredar para ter um grande escritório. Obrigada. Muito obrigado. A Hélia quer dar mais alguma nota? Então, eu vou respeitar a posição da Nilza, porém, eu sou daquelas, para já mandar os cumprimentos para a doutora Marisa Cerqueira, que está aqui presente, que eu aprendi a apreciar o seu trabalho só mesmo por essas atividades e vejo que é uma mulher, acima de tudo, extremamente determinada. Responder sobre essa questão. É obrigatório. Os estagiários que já passaram por mim não se arrependem disso. Passar pela área administrativa é obrigatório, é necessário. Existe um plano nós chamamos de induction, que é o plano de introdução de um novo colaborador. Porém, quando entramos para um escritório, para uma empresa, é necessário conhecer essa instituição.
E então, no plano do induction, o que é que acontece? Ele, quando entra para o escritório, os primeiros momentos, primeira semana, podemos assim dizer, ele não vai fazer trabalhos jurídicos, porque é impossível chegar logo, principalmente quando é estagiário. O estagiário agora já tem um novo processo de recrutamento de estagiário. Antes era essa questão de aguardar pela resposta ter o documento do patrono, chega até ter essa resposta. Então, tinha esse período que não é a tal vacácio de poder começar efetivamente o estágio. Porém, existe um plano que é, ele chega, vai conhecer o escritório. E como é que conhece o escritório? Pelo processo que a Nilza passou. Conhecendo os processos, arrumar os processos. Se já estão arrumados, vai conhecer os clientes, os processos, até como é que o próprio escritório trata dos assuntos. Pode ter o formato da linguagem, o formato de organização do texto, o conteúdo que circula no escritório, se tem mais processos de contencioso, tem mais de constituição societária, né? Constituição de empresas e questões mais societárias na generalidade. Então, é impossível fazer o estágio no escritório sem conhecer o próprio escritório. E então, é necessário ter esse plano. Vai conhecer as políticas internas do escritório, vai ficar mesmo sentado, vai ler o regulamento interno. Depois, normalmente, quando são escritórios maiores, quem trabalha na área de recursos humanos vai trabalhar diretamente com essa pessoa, explicar como é que funciona, porque acontece muito, o advogado, o estagiário fica perdido no escritório, não sabe como pedir uma informação, a quem tem de estar a perguntar a N pessoas como ter uma informação, um dado, um documento, ou a quem perguntar, quem que pode, e então fica quase que meio perdido. E então tem um programa, um plano, em que durante esse período ele está a conhecer a equipa, está a conhecer o escritório, está a conhecer os clientes do escritório, não precisa conhecê-los na totalidade, mas é imperativo conhecer a atividade do escritório, o processo. Estágio, é mesmo assim, Neuza. O estágio não é ficar sentada linda, bonitinha, maquiada no escritório, clicar, fazer uma selfie e postar só advogada. Não é isso. Advogado, isso é numa fase posterior. A advocacia tem que transpirar. Eu já ouvi uma intervenção da doutora Marisa, por isso é que eu ganhei grande admiração por ela. Advogado tem que transpirar, advogado tem de se deslocar aos tribunais, consultar processos, porque amanhã é o advogado, porém não conhece onde é que fica o Tribunal X, não conhece como é que funciona o próprio tribunal, que é por letras, a questão do arquivo interno, não conhece o escrivão, não tem um certo trato com o pessoal do sistema judiciário, o pessoal do cartório, não percebe como é que funciona. Por quê? Porque tem um estafeta que faz todo esse trabalho. Advogado, estagiário, deve transpirar na fase do estágio. Tem de ir, tem de andar mesmo, literalmente, não é táxi, ar-condicionado. Tem de andar, tem de transpirar, porque não é a fase de usar gravata e fato, é a fase de transpirar e saber o valor dessa profissão, porque é muito bonito aparecer e falar, mas não vem o sacrifício que se faz para se chegar aí. Vem aí, por exemplo, não sei se o doutor Sérgio Godinho, o Yannick, vêm todos eles assim bonitinhos, bem falados, e falar com propriedade, e então, mas não veem que a parte de trás eles transpiraram muito, eles foram atrás, e é necessário fazerem isso, é necessário ganharem a humildade da profissão, e é fazendo esses trabalhos supostamente que denigrem termos de imagem, mas a Nilza fez essa conclusão no final, viu que foi extremamente importante, ela domina o escritório na totalidade porque passou por essa fase, talvez não menos bonita, mas necessária. É necessário transpirar para depois conseguirmos ter lucro, ter sucesso naquilo que nós queremos. Não se ganha nada de bandeja, não se ganha nada a sentar, fazer um documento bonitinho e todo ele pronto. E então, eu super recomendo, quem estiver no escritório e não tiver passado por isso, já passou. Mas, no entanto, tem, por exemplo, a Nilza falou da questão de que não gosta de estar num espaço e não estar
a fazer nada. Há também dentro do plano que é necessário estudar. Não se estuda só quando se termina a licenciatura e já parou de estudar. E até porque a legislação está constantemente a ser atualizada. Os códigos, agora principalmente. Então é necessário estudar, rever matérias. Como eu disse, eu sou estudante de Direito. Eu já estudei introdução no primeiro ano. Então tem muitas coisas que já ficaram. Questão do direito constitucional, a direito administrativo, tudo fica. Então, nós temos que começar a nos atualizar, a fazer o rebranding. Então, não tenho processo, mas eu tenho como ocupar o meu tempo estudando, informando-me, ganhando know-how, porque a diferença de um bom advogado é o tempo de resposta. Se eu demoro muito tempo para responder sobre o processo, eu vou preferir, eu como cliente, vou preferir contratar um outro advogado que consegue atender-me melhor e muito mais rápido. Os escritores de advogados, em termos internacionais, são avaliados principalmente no tempo de resposta. E a fama que os advogados têm é essa: não atende telefone, não responde e-mail. Por quê? Qual é a necessidade? Há uma necessidade de se organizar, de se ter a informação a tempo. Há coisas que o processo de constituição da empresa não é uma informação que tem que se informar ao cliente ou uma semana depois, um mês depois. São coisas que já são standard. Então, Elia Pimentel, está a colocar pimenta. Não, deixa, né? Não, é um token, então. Já estamos para além. Exato. Não, está muito bom. É verdade, eu tenho compromisso com a Católica daqui a pouco. Esses não são pratos e aí os book, exato. Eu não sei se ainda me conseguem ouvir, tive aqui uma falha, um cortezinho na internet, mas fazendo apenas uma nota. Primeiro, temos aqui a presença da nossa querida presidente Marisa Sequeira e do nosso estimado vice-presidente Sérgio Godinho, que eu gostaria depois, no final, de conceder a palavra para algumas notas finais. Não poderão passar aqui assim de fininho. Falando deste último aspecto, e vão desculpar por não conseguirei falar com mais detalhes de outras questões por causa do tempo. Mas falando deste último aspecto, eu acredito que cada escritório deve conceber um plano de estágio. Escritórios, infelizmente, poucos são os escritórios que têm um plano de estágio. E dependendo daqueles que foram os objetivos principais do escritório, fora os que estão estipulados nos nossos regulamentos, poderão então ser incluídas questões como conhecimento da área administrativa do escritório, os valores do escritório, qual é a postura que o advogado tem de ter na hora de fazer uma polícia. Por exemplo, nós, em sede da última formação prática que demos sobre o perfil do advogado estagiário, falamos de como os colegas, por exemplo, devem fazer uma diligência externa, começando pela própria vestimenta que o colega deve ter e depois da postura junto dos funcionários do tribunal. E aqui é muito importante, do meu ponto de vista, que o advogado estagiário tenha por si mesmo experiência de como fazer as coisas e esforçar-se ao máximo. Não vou atiçar aqui com pimentas, tal como a Elia fez, com muita rigidez, mas deve mesmo esforçar-se ao máximo. O advogado deve mesmo esforçar-se ao máximo durante o período de estágio, porque eu digo que a advocacia verdadeira é exercida no período do estágio. Depois é tudo aquilo que o advogado conseguiu consolidar durante o estágio. Doutora Marisa, não sei se ainda está conosco, queremos que possa, em 1 minuto ou no máximo 2, dar aqui algumas notas e também, certamente, o nosso doutor Sérgio Godinho também será convidado para o efeito. Nossa querida presidente Marisa Sequeira, não sei se ainda está conosco.
Doutora Marisa. Estou sim, Mayandi, mas Ok. vou deixar o Sérgio Godinho falar. Até já. Ok, vamos lá. Nosso vice-presidente, por favor. Vice-presidente. Estou Exato. sim, boa tarde, boa noite a todos. Parece que está em movimento. Estou em movimento, estou a caminho de casa, então não posso voltar muita atenção à conferência aqui, devido à atenção repartida com a Via, mas eu deixava a doutora Marisa como presidente honorária e membro do Conselho Nacional Honorário. Eu acho que ela vai saber fechar da melhor maneira e eu me sentiria perfeitamente ultrapassado por ela. Mas para vocês, eu queria só agradecer ao Mayandi pela iniciativa e a todas as preleções que foram aqui apresentadas muito bem. A Hélia sempre o seu melhor em beleza e em conteúdo técnico que sabe muito bem apresentar. Então, Mayandi, força e continue assim com o Conselho Provincial de Luanda. E acredito que a Ordem dos Advogados no geral agradece porque ajuda muito na formatação dos novos advogados, que têm sido um bocadinho esquecidos, diga-se a bom da verdade, porque temos formações para advogados estagiários e temos exames para a advocacia, mas não temos depois esse tratamento sequenciado para os futuros advogados. Então, os meus parabéns e vou... Nosso vice-presidente, nós agradecemos. Não sei se a doutora Marisa quererá tomar a palavra, mas de todo modo nós agradecemos ao nosso querido vice-presidente e para que não terminamos assim, se as nossas preletoras concordarem, vamos permitir pelo menos mais 2 questões. E depois disto, nós fechamos. Não sei se permitem. Temos aqui 2 mãos levantadas, se calhar apenas mais essas questões e vamos. Temos aqui o Hamilton. Por favor, Hamilton, queira, por favor, apresentar a sua questão. O Hamilton não consegue ativar. Vamos para o Anacleto. Por favor, Anacleto. Vamos ver se consegue ativar. Por favor. Sim, Anacleto. Conseguimos ouvir. Muito boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o doutor por essa iniciativa, o doutor José, a doutora Elia e a doutora Nílcia pela grande apresentação. Eu tenho apenas 2 questões que entendo ser pertinentes, doutor. E gostaria do contributo do doutor José e da doutora Elia. Doutores, o que está na base? Hoje em dia, verifica-se muitos advogados estagiários, depois de concluir o mesmo estágio, têm a iniciativa de criar já um escritório de advogado. E a grande questão que se coloca é, será que está preparado? Será que está preparado para criar esse mesmo escritório de advogados? Eles ficam apenas 1 ano de estágio e depois criam um escritório próprio. O que está na base disso? Gostaria um contributo do doutor Mayandi e a doutora Elia. E do outro lado também, doutor, é possível exercer a advocacia e ter tempo para exercer um cargo público? Será que é compatível? Obrigado, doutor. Okay. Não sei se as minhas colegas... a pergunta foi delimitada para mim e para a Elia, mas eu penso que a Nilsa também poderá responder e eu tomarei a palavra com a vossa permissão. Anacleto, quando o advogado termina o seu estágio,
ele, do ponto de vista legal, tem a possibilidade de abrir o seu próprio escritório. E eu digo assim, esta é uma decisão pessoal. Se ele efetivamente entender que tem as bases para ir por este caminho, e nós falamos um pouco disto na primeira sessão, ele pode avançar. E aquilo que nós estamos a fazer aqui neste evento é justamente partilhar com os colegas que optaram por este caminho ou que pretendem optar por este caminho algumas notas para que não tenham eventualmente uma má experiência. Mas de forma direta a decisão depende do próprio colega, porque do ponto de vista legal ele passa a ter a possibilidade de abrir um escritório. Em relação à outra questão que acabei por não me recordar dela, agora escapou-me, não sei se pode repeti-la, são tantas coisas que vêm em mente. Sim, doutor José. A segunda questão foi, em função do fluxo de trabalho... Ok, já me lembrei, dos cargos públicos. É assim, nós temos muitos advogados que exercem a advocacia e também algum cargo público e fazem muito bem. Eu penso que tudo vai depender da gestão do tempo do próprio colega. Eu, particularmente, nunca fui convidado para exercer nenhum cargo público, mas não tenho intenções de largar a advocacia. Mas não existindo nenhuma incompatibilidade com o exercício da advocacia, e se o colega efetivamente conseguir exercer estas duas funções, não há qualquer tipo de problema. Mas esta é uma questão que vai mais no âmbito da gestão do tempo do próprio colega e do tipo de advocacia que ele quer exercer. Eu digo que quanto mais tempo ele dedica à advocacia, tendencialmente mais retorno ele poderá ter também da própria advocacia. E, geralmente, quando estamos focados, podemos ter melhores resultados. Mas existem colegas que optam pelo exercício acumulado da advocacia junto com outras funções e têm algum sucesso. Eu, particularmente, sou daqueles que acham que, estando focado, a pessoa consegue ter mais oportunidades de atingir níveis elevados. E paro por aqui para que as outras colegas também possam responder. Mayante, eu vou responder. Primeiro, para dizer ao João Costa, que defendeu o uso da sua gravata, e que para não ser considerado como não menos advogado como um que não use, a intenção não foi essa, foi de que mesmo com gravata é necessário transpirar, não é usar-se com base na gravata para não exercer funções que são necessárias para ser um advogado. Relativamente, vou começar com a última pergunta do Anacleto, relativamente à relação à advocacia e cargos públicos. Isso depende dos próprios estatutos do órgão onde o próprio advogado está ligado no órgão público, se assim o permite, isso também se o próprio estatuto da ordem o permite. Se não houver nenhum conflito de interesse, eu acredito que não. Porém, há necessidade também de se ver a questão da ética, se há um benefício de estar neste meio. Esta é a minha posição e não precisam concordar comigo, e é assim que se faz a democracia. Eu defendo que quem está no meio em que pode ter vantagens com outro que não está neste meio, acredito que é uma questão de ética e deve-se rever bem. Esta acho que é uma questão de ver o que é que a lei permite, se os estatutos assim o permitem, e talvez o colega que conhece e que tem cargo público e exerce a advocacia poderá sim ter permissão para o fazer, porque não há nenhuma proibição legal. Relativamente à pergunta de seguir a advocacia logo que termina o estágio, isso acontece muito. Também
três fatores. Para já é necessário saber que a advocacia é uma profissão liberal. Ninguém pertence a ninguém, ok? Então, é normal, tem um acordo com aquele escritório, o estágio tem um tempo determinado, termina, e então, se o escritório estiver interessado em ficar com esse advogado, vai fazer uma proposta e ele vai analisar a proposta, é totalmente livre para aceitar como não. Ele, durante o estágio, está a conhecer a própria profissão, que ele poderá seguir como não. É o estágio que é necessário fazer para saber se é realmente isso, ser advogado, que é isso que eu quero, se é ter um escritório, que tipo de processos, que tipo de advogados eu quero ser. Também é o período do próprio escritório conhecer o estagiário conhecer o escritório e ver se há, sim, necessidade de avançar. Poderão também ter planos estratégicos, fins diferentes. Poderás ter uma projeção de carreira totalmente diferente daquela que aquele escritório está associado, e então há essa liberdade de tomar a escolha que bem entender. Porém, a desorganização volta aqui à tona, porque quando o escritório não é organizado, os estagiários aproveitam-se dessa desorganização para começar a ficarem com os clientes do escritório. Isso acontece muito. Começam a usar a folha timbrada do escritório, começam a fazer processos à parte, começam depois a pôr a conta bancária dele, começam depois a pôr o contacto telefónico no rodapé da folha timbrada. Isso quando não há fiscalização. O problema de fiscalização não é só do país, é mesmo, começa nos escritórios, começa nas empresas, começa em casa. E então, se não há fiscalização, dá margem das pessoas poderem fazer qualquer coisa. E então o advogado começa a ver que eu posso começar a levar clientes e processos. E depois, então, porque é impossível um advogado estagiário abrir um escritório sem ter pelo menos uma avança, um contrato. Aí aconteceu alguma coisa durante o estágio, ok? E então ele tem essa possibilidade de o fazer. E a outra questão é, para além da falta de desorganização, de ele conseguir clientes, ou então de não se rever na parte do plano do próprio escritório em si, ele também tem a ideia, o sonho de ter o seu próprio escritório. Sonham ser advogados e então ele está ali, vai fazer, tem uma projeção de carreira. Eu vou fazer o estágio, vou aprender, depois chega esse tempo, eu vou abrir o meu escritório, independentemente das condições que eu tiver, vou fazer o meu escritório, vou fazer a minha carreira. Está preparado? Ninguém está preparado para nada. Nós não somos, nós mulheres, principalmente, quando somos mães, somos belas mães, porém não somos preparadas, não vemos um catálogo de como ser mãe. Ninguém está preparado. Vocês estão aqui a receber uma formação, vocês não estão totalmente preparados para gerir um escritório. A prática assim o faz. Vocês estão a absorver informação, vão praticar, vão receber mais formação, vão praticar. E então é necessário ter consciência de que o aprendizado é diário e que é sim permitido as pessoas assim aprenderem a errar, é necessário, vai errar e até aprender e chegar, não era bem isso que eu queria, vou voltar para o escritório até porque a responsabilidade financeira é maior, eu começo a ter mulher, filhos, renda, tenho despesas e então em vez de ter um salário, talvez me dê mais folga, não estou preparado para ser o advogado e ver se cai ou não cai. E isso é necessário, é uma experiência de vida e então há vários fatores que estão implicados, porém estar preparado não é uma questão, ninguém de nós está preparado para viver, não é? Então é um processo diário e força para quem quer se desafiar. E já podem ver que eu não posso criar cursos, né? Porque eu vou dar mais do que vou cobrar, né? E então, Maiane, força aí. Ai. Nós podíamos ficar aqui a noite toda a ouvir a Hélia. Já vi que a Hélia gosta mesmo, gosta de falar, como se diz na gíria, gosta de um bom assunto, né? Pois eu vou ficar aqui. Antes de responder às perguntas da Anacleto, que do meu ponto de vista, eu acho que não há muito mais a acrescentar. Temos aqui a questão da Arlene. Ela pergunta quais seriam as dicas que possamos dar pergunta a mim e ao Mayande
para que o advogado estagiário termine o estágio em um ano e meio. Terminar o estágio um ano e meio. Eu, pessoalmente, eu acho que apesar de ser o tempo razoável determinado pelo regulamento e pelo Estatuto da Ordem, eu acho que será um pouco tempo para que se faça o estágio, principalmente o estágio de advogado. Porque, vejamos, agora não, vou falar na época em que eu fiz o estágio, nós demoramos mais ou menos 4 a 5 meses para ter a cédula. E depois fizemos o curso em 3 meses. Vamos dizer aqui 9 meses. E aí sobram mais 9 meses para fazer o estágio. E, sinceramente, do meu ponto de vista, eu fiz o estágio em 2 anos. E em algumas situações, 2 anos também não foram suficientes para fazer o estágio. Então, eu acho que um ano e meio não é suficiente para aprimorar, para aperfeiçoar técnicas, para aperfeiçoar conhecimentos. Porque nós saímos, da universidade, nós saímos formatados de uma forma. E quando nós vamos para a vida prática, principalmente aqui em Angola, nós ficamos a saber que aquilo que aprendemos na universidade não é nada. Também não estou a dizer que devamos fazer os 3 anos estipulados pela ordem, não. Mas devemos aproveitar o máximo possível e não ter pressa em terminar o estágio, porque em alguns casos, como se diz, o apressado come cru. Devemos cultivar, devemos colher o máximo possível de pessoas experientes, de pessoas capacitadas, pessoas que consigam nos dar informações credíveis, o máximo possível, para que quando nós nos desmamarmos, se assim podemos dizer, consigamos comer de tudo um pouco, para que quando nós deixamos de engatinhar, consigamos andar sozinhos sem que nos apoiemos em paredes, porque senão vamos fazer tudo com pressa e depois, volta e meia, estaremos a ligar no nosso colega da universidade ou no nosso ex-colega do escritório, a tentar saber como é que se faz uma convocatória, a tentar saber como se faz um requerimento de uma providência cautelar, porque quisemos dar passos maior que a perna. Então, eu devo dizer que não consigo lhe dar dicas para terminar o estágio em menos tempo. O que eu lhe posso dizer é que pode e deve aproveitar cada minuto do seu estágio para que quando se torne um advogado efetivo, não precise de outras pessoas para dar seguimento à sua atividade, à sua profissão. Agora, relativamente ao que o Anacleto perguntou sobre a função pública, eu vou começar pela função pública, que eu já me debati algumas vezes com esta questão. Legalmente, a nível dos estatutos e a nível dos regulamentos, existem funções que não podem ser cumulativas, né, ao exercício da advocacia. Em boa parte das funções públicas são cumulativas. Boas partes dos funcionários públicos, se preencherem os requisitos, podem ser advogados, como a Elia bem disse, a advocacia é uma profissão liberal. E nós também, por cá, temos ainda a cultura de que não podemos só viver da advocacia, não é? Ainda temos que ter, como se diz, uma garantia. Então, a garantia normalmente ou é lecionar ou é ser funcionário público. Depende muito das capacidades. Depende da sua capacidade. Se acha que tem capacidade para acumular 2 cargos de responsabilidades acrescidas, eu não vejo qualquer mal. Mas se for só uma questão de fazer mais, entre aspas, o verbo encher, então nós devemos ser humildes e reconhecer que não temos capacidade para levar 2 ossos.
um cão não leva 2 ossos. Mas em alguns casos o cão consegue levar 2 ossos porque coloca um numa bochecha e o outro na outra, não é? Então é possível que sim, nessas situações, não havendo qualquer impedimento, é possível sim dar seguimento com as 2 atividades. E eu penso que é isso. Exato. Prezados colegas, a Elia e a Nilsa acabaram por responder mais do que uma questão e em função disso, eu acredito que acabamos por esgotar 2, não só as 2, mas mais do que 2 questões. E em função disso, nós também queremos então agradecer a presença de todos. A nossa sessão nem sempre tem como objetivo esclarecer todos os questionamentos, mas sim fazer aquilo que está ao nosso alcance para que os colegas tenham inputs para avançarem com a experiência da advocacia. Outros aspectos, como disse no início, nós temos agendada, permitam-me a publicidade, uma formação que vai iniciar no dia 30 de abril, que é a formação prática sobre criação e gestão de pequenos escritórios de advogados. E nesta formação nós vamos abordar fundamentalmente 3 módulos, que são os procedimentos legais, como criar um escritório de advogado, a gestão jurídica, como fazer essa gestão e, por fim, a gestão administrativa. Cada módulo tem o custo de 15.000 kwanzas, mas temos atualmente uma promoção de aqueles que efetivamente fizerem o pagamento até não sei se me conseguem ouvir, porque tenho aqui uma paragem, mas conseguem ouvir-me, colegas? Exato, olha, uma vez que conseguem ouvir-me, eu dizia que há uma promoção para aqueles que venham a fazer a inscrição até ao dia 20 de abril, e estes que fizerem a inscrição até o dia 20 poderão pagar 30.000 kwanzas e não o total dos módulos. Eu não sei o que é que se passa com a minha câmera, mas vou tentar ver se eventualmente ela liga. Mas, dito isto, meus colegas, queremos agradecer a vossa presença nesta sessão prática, agradecer a Elia pelo tempo disponibilizado, a Nilsa também, por nos terem cobrado pouco, foram apenas 3 milhões de abraços e solicitações. De beijinhos. Exato. Então, em relação a isto, nós agradecemos a presença de todos e deixamos o apelo: façam a formação, contactem a Jurisbook para efeitos de inscrição. Dito isto, meus colegas, desejamos uma excelente continuidade do dia e contamos estar juntos em outras ações formativas, quer sejam onerosas ou gratuitas. Fiquem bem, colegas.